Finalmente agora a gente começa o segundo episódio do podcast. Bora lá! Ufa! Bom, gente, nesse segundo episódio vamos falar sobre a feira Wood Construction Global Meeting, que ocorreu aqui na FAAP. A gente já começou a falar isso no nosso primeiro podcast. Quem não viu ainda vai lá ver. Não somos nós três, somos nossos colegas que estão falando. Mas tá muito legal, tá muito interessante. E bom, sobre esse segundo podcast, nós vamos falar sobre os arquitetos que apresentaram nessa feira. Sim, isso mesmo, Nath. Então, como introdução do evento, a gente teve uma palestra gravada do arquiteto Kengo Kuma, que foi a introdução muito bacana. Ele é um arquiteto japonês que é referência no cenário global em arquitetura em madeira. Kuma nasceu em 1954, em Kanagawa, no Japão. Ele tem o escritório dele em Tóquio, que é o Kengo Kuma & Associates Architects, e ele tem sede em outros lugares ao redor do mundo. E muito legal, assim, ter a presença dele no começo da palestra. E com isso tudo, ele tem alguma referência, alguma inspiração assim para os projetos dele e tudo mais? Então, uma das grandes referências para ele, que ele comentou, né, bem no início da fala dele, foi sobre o Estádio Nacional de Yoyogi, que é projeto do arquiteto Kenzo Tange. É um estádio que foi construído para os Jogos Olímpicos de 1964, no Japão. E ele é uma arquitetura modernista em aço e concreto que se destaca no meio da cidade. Muito, muito bonita. Perfeito, muito bonito. E ele usou isso como inspiração para algum projeto dele, no geral? Curiosamente, ele trouxe isso para o projeto dele que ele realizou para os Jogos Olímpicos de Tóquio, de 2020, que é o Estádio Nacional de Tóquio. Esse estádio, ele mesmo usando de uma arquitetura em madeira vernacular, com uma coisa mais contemporânea, ele traz muito dessa inspiração dessa arquitetura modernista do Kenzo para o projeto. Nossa, eu achei muito interessante como ele se conecta, né, com a cidade no entorno. É muito bonita essa forma, né? Sim, muito interessante isso, porque através dessa arquitetura que tem essa monumentalidade, né, mas ao mesmo tempo ela não quer se sobressair do cenário urbano que ela traz uma relação direta com o parque que está inserido do lado, que é o Meiji Jingu, e também pela arquitetura do estádio em si, né, da fachada, que tem esses beirais de madeira, com esses canteiros de plantas que trazem essa conexão direta com a natureza e o entorno, né? Vale também falar sobre o tipo da materialidade do estádio, né? Durante a fala dele, ele fala da questão de trazer a madeira de cedro, que é uma madeira muito comum no Japão, que é uma madeira super tradicional, né? E com isso ele não só pensa na questão construtiva, né? Mas ele pensa em trazer a diversidade e a relevância da cultura japonesa resgatar os valores, os né? valores, totalmente, é isso. E falando nisso, a gente falou no nosso primeiro podcast também sobre o uso da madeira no Japão. Então, quem não viu também vai lá ver que tá muito bom. Com certeza. E falando também, agora que a gente deu essa introdução super bacana de Kengo Kuma, mas no Japão a gente também tem outras grandes referências de arquitetura, né? Totalmente. Inclusive um casal que participou dessa feira, que é o Tezuka Architects. Essa daqui é a Yuki e aquele lá de azul é o Takaharu. Uma curiosidade muito engraçada sobre esse casal é que eles utilizam a mesma cor de roupa sempre. Então, ela sempre usa vermelho, ele sempre usa azul, os filhos também seguem nessa linha. Então, a menininha, ela sempre usa o amarelo e o filho mais novo do casal sempre usa verde. Eu achei muito engraçado, então por isso que eu quis trazer isso aqui. Bom, enfim, a gente teve o prazer de conhecer eles pessoalmente e conseguir conversar um pouco. Então, eles são realmente tudo aquilo que a gente viu durante a palestra. Um casal muito gente boa. Muito gente boa, muito divertido. Então, tá, eu ali, o Lucas aqui. E os nossos amigos também. O Matheus, infelizmente, não Fui pegar um cafezinho essa hora. Falta do cafezinho necessário, né? Enfim, então agora eu trago aqui um desafio pra vocês.
Durante a palestra deles, falaram muito sobre essas questões de sensações, o que eles querem transmitir com a arquitetura deles, né? Que a arquitetura também é arte, então tem que transmitir alguma coisa. Uma frase que eles falaram muito é a arquitetura que gera vida. Eu não tinha entendido isso até olhar os projetos dele, que são ótimos os projetos. Enfim, aí eu queria trazer um pequeno desafio para vocês. Vocês topam? Pode mandar. Com certeza. Bom, o desafio é o seguinte, o que essas imagens transmitem para vocês? O que vocês acham que são os valores deles? O que eles querem passar com a arquitetura deles? Acho que me transmite uma certa sensação de liberdade e diversão, né? Totalmente. Eu acho que dá pra ver que eles querem trazer a felicidade, né? Olha, uma sensação gente, de felicidade. essa foto. E é muito, tipo, de liberdade mesmo. É que você vê que as crianças, elas estão muito à vontade no espaço. Eu achei muito legal isso. Totalmente. Então, por isso, hoje eu quis trazer um projeto muito especial, que eles falaram bastante sobre esses projetos, quer dizer, sobre esse projeto, que é um projeto que não é só arquitetura estética. Não, gente. Ele é uma inspiração, é uma liberdade, é tudo que eles falaram aqui, vocês dois falaram. Então, pode passar, vamos falar. É esse Fuji Kindergarten, eu coloquei o nome em inglês, mas é um jardim de infância, digamos assim, que é mais fácil para vocês pesquisarem, caso vocês ficarem muito interessados sobre esse projeto, que eu particularmente fiquei. Enfim, então vocês podem ver o formato, é muito interessante esse formato, esse deck inteiro de madeira que permite às crianças terem essa liberdade, correrem, essas árvores, tipo, rasgando a estrutura. É tudo muito mágico, tudo muito libertador. Muito bonito, inclusive. Muito bonito, Achei né? lindo. Agora um pouquinho sobre a planta. Essa aqui é a planta, né? Eu quis trazer pra gente ver a estrutura realmente, né? Então, é uma estrutura feita de aço que ela é revestida em madeira. Então, a gente pode ver aqui, na verdade, como é uma estrutura delgada, como tem poucos pontos de apoio, né? Tem poucos pilares, as árvores rasgando toda essa estrutura, o formato, e é literalmente tudo aberto. E eu acho interessante que, pelo menos na minha visão, esse formato oval ou circular, eu acredito que deve se relacionar com isso, estimular essa questão da brincadeira. Estimula. Parece até um bambolê, assim, olhando eu lembro em bambolê, sei lá, sabe? Coisas da infância. E a madeira, além de estar presente nos fechamentos, no revestimento, ela também está presente nas brincadeiras das crianças. Então, além da árvore, obviamente, mas também, aqui vocês podem ver, parece que é uma cozinha de criança. E tudo eles fizeram. Tanto a parte interna quanto a externa. As mesas, é tudo de madeira. Sim, é a escola dos sonhos. Eu queria ter estudado aí. Nossa, eu também. Eu teria adorado também. E eu acredito que o fato de não ser aquele padrão que a gente conhece, de tudo concreto, tudo muito quadrado e tal. Quadrado, frio. Verdade. Eu acredito que isso ajuda muito. E não é à toa que ela ganhou como a melhor escola do mundo, por não seguir essa regra dessa rigidez, né? Desses quadrados frios, tristes, que a gente viveu a nossa vida inteira dentro deles. E essas questões me remetem ao arquiteto que eu escolhi para falar hoje, que é o Martín Hurtado. Ele é um arquiteto chileno, que também é outro ícone muito potente nesse quesito de arquitetura em madeira. Ele tem vários projetos na biblioteca dele com esse material. E o projeto que eu vou estar dando ênfase hoje é a Casa Segunda, que traduz completamente toda a filosofia do arquiteto do escritório dele, que eu vou estar explicando agora. Bem interessante. Me chamou a atenção o nome. Por que se chama Casa Segunda? É muito curioso, porque ele usou um duplo sentido para dar esse nome. Primeiro porque você pode usar de refúgio no fim de semana, talvez dar aquela escapada da cidade, toda a poluição e tudo mais. E também porque ela ela traz um estilo de vida muito mais tranquilo e conectado com a natureza, como dá para ver na próxima imagem aqui, por exemplo, no interior da casa, que todos os revestimentos são feitos de madeira, que mesmo dentro de casa você está meio que sempre conectado com esses materiais naturais. Nossa, gente, eu adorava morar numa casa assim, Nossa, sabia? também. No meio do nada. Mas enfim, falando sobre isso, sobre essa paisagem, onde que tá? Onde então, que é esse meio do nada seria Caleu, Caleu, ao norte de Santiago, que é uma região predominantemente rural, que possui uma geografia muito interessante e uma topografia muito interessante também. Se a gente voltar um pouquinho na outra imagem, dá para ver que parte da casa parece estar flutuando, justamente por causa da questão da topografia. E é importante notar que a estrutura de madeira não pode estar em contato com o solo por questões de umidade e tudo mais. Por isso que ela tem esse
esse cinturão de concreto, parte da estrutura dela constitui estrutura metálica para fazer essa conexão com o solo, fundação e tudo mais. Nossa, eu achei muito interessante a implantação dela também, né? Parece que ele não agride muito o terreno. É isso mesmo, Lucas? Completamente relacionado com a filosofia do escritório dele de promover uma implantação um pouco mais educada, digamos assim, que constitui basicamente você respeitar o ambiente no qual você está implantando. Você olha para o entorno, você olha para o terreno e você promove uma arquitetura mais discreta que não tenta se sobressair muito sobre o ambiente que ela está. É muito interessante essa foto que a produção colocou de alguns croquis, que muito legal de serem feitos à mão e estarem publicados como material oficial. Eu fiquei curioso para saber se a arquitetura dele tem referência em outros arquitetos ou se ele tem um estilo mais próprio. E, bom, sim, ele possui uma certa continuidade com outros arquitetos chilenos. Eu separei 2 nomes, que é Alejandro Aravena ou Peso von Eurichhausen, principalmente pela questão, justamente essa questão de respeitar o lugar de implantação e o uso de materiais brutos e naturais, como a madeira, por exemplo. E você acha que essa arquitetura discreta, respeitosa, funcionaria na cidade? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que funcionaria, porque se trata de uma filosofia muito mais ética do que estilística. Porque você adequa a sua arquitetura ao ambiente sem você querer projetar algo muito mais... algo que se destaque no ambiente. Na cidade a gente não tem muito isso. A gente está sempre querendo construir mais do que o necessário, se sobressair, às vezes utilizando de vários métodos, procurar brechas nas normas, etc., para não seguir essa filosofia, né? Construir cada vez mais. Eu vi até que tem empresas fazendo competição para quem que vai ter o maior prédio do mundo. Bom, eu acho que depois que conhecemos esses arquitetos melhor, a gente consegue ter uma noção maior de como utilizar a madeira e a importância dela também. Isso levando em conta o que aprendemos no primeiro episódio e em todas as palestras. Então, foi algo muito enriquecedor para nós arquitetos e também para outras pessoas que trabalham em outras áreas. Também é muito importante escutar esses discursos, saber sobre a sustentabilidade para realmente investir em talvez arquiteturas de madeira. E algo que é muito interessante na minha visão é que apesar da gente estar falando sobre algo em comum entre os 3, que é a arquitetura em madeira, cada um deles usa disso de uma maneira muito diferente, como por exemplo o Kengo Kuma, que utiliza isso de uma maneira um pouco mais sensível, algo mais sensato, porém buscando a integração com o ambiente urbano. A gente tem os Tezukas, que a Nath falou, que o conceito dele está muito mais ligado justamente na poesia do projeto, que promove a questão da liberdade, a felicidade, tudo isso que a gente acabou de ver. E a gente tem o Martim Hurtado, que promove belos projetos, porém algo mais contido, mais discreto e que respeite o entorno. Tudo isso dentro do contexto do Wood Global Construction Meeting, que foi esse evento super importante para a gente em termos de conhecimento, de poder ter a oportunidade de conhecer esses arquitetos pessoalmente e ter um pouco mais do conhecimento e experiência deles nessa área. E como a madeira, né, num cenário global, ela é aplicada de diversas maneiras, mas todas tendo em vista a inovação e a sustentabilidade, né? Eu concordo totalmente, acho que todos nós concordamos. Sim, sim. E é isso, a gente tem que investir realmente nesse material. Que venham mais eventos, que a gente está super ansioso para aprender mais e mais desse tipo construtivo tão bacana que é a madeira, que está super atual e sempre vai ser o material do futuro, né? É isso, gente. Com certeza. Espero que tenham gostado do episódio. É isso. E até o galera. próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, até a tchau. próxima. É isso, tchau. É isso. Pra pausar é só clicar, né? Só clicar uma vez.